Olá, bom dia a todos os amigos que nos acompanham, que nos assistem. Eu sou o pastor Édipo. Estamos aqui na TV Nova Conexão, começando mais um programa, A Hora da Graça. E eu tenho certeza, a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Estamos ao vivo no canal 15.1, nosso canal digital, e também pelo canal 9, o canal analógico, onde a gente está transmitindo essa programação abençoada para você, em o nome de Jesus. Tenho certeza que a bênção de Deus será sobre a sua vida se você acompanhar até o final desse programa e seguir a direção de Deus e obedecer a palavra. Você vai viver coisas extraordinárias no nome de Jesus. Estamos transmitindo também através das redes sociais. Nós temos a nossa rede social no Facebook, que é a página IGD Pato Branco, onde a gente está transmitindo também ao vivo nesta hora, para você poder também compartilhar com seus amigos. Você pode entrar no Facebook, na nossa página, curtir, nos seguir e compartilhar. Compartilhe com seus amigos do Facebook, copie o link, compartilhe também com seus grupos de WhatsApp. Nós também estamos no canal PR Jefferson Mendes. Nesse canal você também pode nos acompanhar ao vivo e compartilhar com seus amigos também nos grupos do WhatsApp. Nós também temos o nosso Instagram, que é @IGDPatoBranco, onde você pode estar compartilhando, nos seguindo também ali e compartilhando todos os vídeos que nós temos que falam da palavra de Deus, que é muito importante você divulgar o Evangelho. Então, quando você compartilha cada programa que você assiste, você está divulgando a palavra de Deus, levando o Evangelho para as pessoas. Então, que você possa alcançar o maior número de pessoas compartilhando, porque assim mais pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Nos ajude nesta obra compartilhando, né? E compartilhando aí o link no nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero também pedir para você agora, já que nós estamos falando de ajudar, se você pode e tem essa condição de contribuir conosco para manter este programa, nós precisamos da sua ajuda, da sua doação. E eu vou pedir para você que pode nos ajudar, vai aparecer na tela para vocês agora, as contas da igreja. Nós temos conta no Banco Bradesco, no Banco Santander, na Caixa Econômica, no Banco Itaú e no Banco do Brasil. Você pode escolher então qual que é o banco da sua preferência, tira uma foto dessa tela se você achar melhor, para você poder salvar as contas, para você fazer o seu depósito ou a transferência eletrônica. Se você preferir, nós temos a chave Pix, que também pode ser feito para você fazer a sua transferência. É doacões@igd.com.br, onde você vai então digitar ali para você fazer o Pix. Se você achar melhor, ainda temos o nosso QR Code, que aparece na tela para você também. E você pode então abrir a área Pix do seu aplicativo, clicar em ler QR Code, automaticamente vai abrir a câmera, você aponta a câmera para esse QR Code que aparece na sua tela e você pode fazer ali a sua doação. Fazendo a sua contribuição, a sua doação, né, você envia para nós o seu comprovante. O seu comprovante vai nos ajudar muito quando você envia para nós, porque a gente pode contabilizar aqui por Pato Branco e aí nos ajuda nessa programação no nome de Jesus. Envie para nós o comprovante no nosso WhatsApp. Nosso DDD é 46 3025 53 52. 3025 53 52 é o nosso WhatsApp. Pode enviar o seu nome, o seu endereço também, porque aí a gente vai enviar para você, vamos levar para você um presente, né? Um presente que é esse livro Bênçãos do Verão. O livro escrito pelo missionário R.R. Soares, é um livro, um devocional que tem mensagens diárias, que você também vai poder acompanhar também aqui através da programação, a leitura deste livro, mas para você poder ter em mãos, para você acompanhar e Deus lhe abençoar. Você vai ler, vai ter uma mensagem de Deus, vai ter uma oração para você poder ter de modelo e fazer a sua oração e tomar posse das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, envie para nós o seu nome e o seu endereço e nós vamos enviar esse presente para você no nome de Jesus. Presente abençoado, que você vai tomar posse das bênçãos de Deus para a sua vida. E eu creio que nesse ano de 2024, Deus tem muitas bênçãos para operar na sua vida.
Basta você crer, basta você confiar no poder de Deus, no nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção porque amanhã nós temos cultos de cura e de libertação. Amanhã nós temos o culto no que nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, como o próprio Senhor Jesus disse, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós estamos impondo as mãos, orando com fé, para que as pessoas sejam realmente curadas, libertas, livres de qualquer tipo de mal, em o nome de Jesus. Então venha participar conosco amanhã, às 9, às 14 e às 19h30. Nesses 3 horários, nós vamos estar invocando o poder de Deus em favor da sua vida. Venha participar conosco na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco. Venha participar e Deus vai lhe abençoar no nome de Jesus. A Bíblia também diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para Deus poder fazer a bênção na sua vida, você tem que vir buscá-lo. Você tem que estar disposto a buscar a presença dEle, a buscar a face dEle. Então venha participar conosco destes cultos, que eu tenho certeza que a bênção de Deus será sobre a sua vida, no nome de Jesus. Participe conosco. Escolha qual que vai ser o melhor horário para você vir. Você pode vir ou às 9 da manhã, se você achar melhor de manhã, ou nós temos às 14 horas ou às 19h30, né? Para você poder encaixar o horário que vai ficar melhor para você e não perder essa oportunidade de viver a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Amanhã, sexta-feira, então, venha participar conosco. Nós também temos cultos de cura e libertação na nossa igreja de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão também, o pastor Carlos Mendes está ali orando e abençoando a sua vida para que você fique curado. Então você aí de Francisco Beltrão, anota esse endereço aí, Rua Porto Alegre, 1180, no bairro Alvorada. Né? Também tem culto 9 da manhã, 14 e 19h30. Nesses 3 horários o pastor está ali se dedicando, se consagrando para abençoar a sua vida. Então, Francisco Beltrão, não perca essa oportunidade. Vá participar, vá conhecer Jesus e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Em Dois Vizinhos também nós temos a nossa igreja, onde os cultos de cura e libertação também serão realizados. Vai ser às 14 e às 19h30. Ali em Dois Vizinhos é na Rua Paraná, 1133, ao lado do INSS. Participe conosco, você também, de Dois Vizinhos. Não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, que a bênção de Deus vai ser sobre a sua vida, no nome de Jesus. Cultos de cura e de libertação, e você não pode ficar de fora. Tenho certeza que Deus vai ser com a sua vida. Lembrando, eu quero fazer um outro convite especial. Hoje nós temos o culto de intercessão, né? 60 minutos com Deus, onde você vai orar, onde você vai clamar, onde você vai invocar o poder de Deus, você vai ter comunhão com Deus. Hoje, na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco, às 7h30 da noite, nós vamos fazer os 60 minutos com Deus, um momento de oração, um momento onde você vai buscar a presença de Deus. Venha participar conosco. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Mas é justamente para isso, você vai aprender a orar, a ter comunhão com Deus, você vai aprender a buscar a presença do Altíssimo e você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor porque a presença de Deus está com você. No nome do Senhor Jesus. Venha participar conosco, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você, no nome de Jesus. Eu quero fazer o seguinte, nós vamos ver mais uma leitura do livro Bênçãos do Verão, que hoje é do dia 4. Você vai acompanhar conosco então essa leitura e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus através dessa leitura, contendo ali conteúdos da palavra e um momento ali da oração. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar no nome de Jesus. Então você vai acompanhar conosco então a leitura do Bênçãos do Verão. Leitura do livro das Bênçãos do Verão do missionário R.R. Soares, hoje dia 4 de janeiro de 2024. Testemunhado por Isaías. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu, segundo Crônicas 26, versículo 22. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias,
por cerca de 60 anos. Estudiosos das tradições judaicas identificam seu pai como irmão do rei Amazias, fazendo do profeta um membro da realeza. Alguns acham que ele foi cerrado ao meio por ordem de Manassés, filho de Ezequias, que teve a infelicidade de instituir a volta da idolatria que seu pai tinha destruído. A tradição diz que morreu por protestar contra as maldades do rei. A Bíblia não fala como ele morreu, portanto não se sabe ao certo. A verdade é que Isaías escreveu a trajetória vitoriosa de Uzias, dando-nos uma visão do sucesso e da prosperidade, tanto material quanto espiritual, que o reino de Judá vivenciou em seus dias. Durante muito tempo, o rei teve a ajuda de Zacarias, experimentado nas visões de Deus. Esse Zacarias não foi o profeta que escreveu o livro da Bíblia que traz o seu nome. Aquele dos dias de Uzias viveu quase 300 anos antes. Deus sabe o que faz. O autor do segundo livro das Crônicas mostra o quanto vale uma pessoa ter alguém espiritual e servo de Deus como dirigente. Quando a nação é conduzida por quem desrespeita o Senhor, tudo vai mal. Porém, se o potentado pratica o bem, logo a roubalheira acaba. O mal é suprimido e o povo começa a pensar e agir pelo bem-estar de todos. Que Deus nos ajude a termos bons governantes, os quais o temem e também façam a sua vontade. Por outro lado, quando o ímpio assume o comando de um país, tudo começa a dar errado, como aconteceu depois da morte de Ezequias. A nação entrou em grande crise, culminando na prisão do rei Manassés, o qual foi levado para a Assíria, no cativeiro. Caiu em si e deve ter se lembrado dos feitos de Deus em favor de seu pai, que reinou após seu avô ter sido ímpio, e buscou ao Senhor, confessando os seus erros. Ele não só foi perdoado, mas também voltou a Jerusalém e ao trono de Judá, segundo Crônicas 33, do 10 ao 17. O Altíssimo jamais agirá contra a sua essência. Ele é amor, 1 João 4, versículo 8. Ao ouvir a confissão dos pecados e o pedido de perdão, Deus logo recebe o penitente de braços abertos. Os que o buscam sempre o acharão, mas os que o abandonam serão envelhecidos, tornados vis. Os bons sempre estão em comunhão com o Pai, sendo a fonte de todo bem. Deus nunca voltará as suas costas aos que o procuram. Lucas 11, do 9 ao 13. No Senhor há bondade, perdão e salvação. Confesse e viva. Possivelmente, os reis de Judá não tinham tempo para cumprir os mandamentos escritos no livro de Deuteronômio, que dizia: "E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te." Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Muitos pareciam não conhecer a Deus, vivendo dissolutamente e fazendo o que o diabo queria, desprezando o Senhor. As orientações bíblicas não mudaram, mas poucos cristãos fazem uso delas. A fé de muita gente se resume em buscar coisas materiais, prazer e viver como os perdidos vivem. Se Deus for esquecido, como ele se lembrará dos seus? Volte-se para o Senhor agora, confesse seus pecados e tenha comunhão verdadeira com Ele e com sua família. Momento de oração. Deus, nossa testemunha, assim como Isaías viu a obra feita por Uzias e escreveu um resumo lindo sobre isso, Tu estás registrando no Teu livro as nossas ações. Por isso, orienta-nos a fazermos o que é perfeito. Ajuda-nos, Pai. Assim, não seremos confundidos pelo inimigo, que nos tenta a deixarmos o Teu caminho de glória e honra. Ele quer que trilhemos um caminho de vergonha e tropeços, nada agradáveis a Ti. Precisamos de Ti para acertarmos sempre.
que a nossa caminhada com Jesus seja bem vista por Ti. Desejamos estar alinhados ao Teu plano, honrando-Te e glorificando-Te por aquilo que nos dás. Desse modo, na volta de Cristo, alcançaremos a chamada para o eterno lar. Amém. É isso mesmo, que palavra maravilhosa, que você possa viver essa verdade de sempre buscar o arrependimento e o perdão de Deus. E Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber novamente na presença dEle e começar a te cercar de bênçãos outra vez. Então que você leve essa mensagem, que você vive essa verdade no nome do Senhor Jesus Cristo. E que você tenha no seu coração que o poder de Deus, a unção do Senhor sobre a sua vida vai operar coisas grandes, vai fazer maravilhas acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você também tenha no seu coração que você precisa buscar a Deus em todo o tempo. Você, sem a presença de Deus, você não vai alcançar coisa alguma. Você não vai conseguir bênção nenhuma. E é por isso que eu quero reforçar o meu convite para você. Hoje, 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de intercessão, onde você vai orar, onde você vai buscar. É importante esse momento de oração. O próprio Senhor Jesus, ele dizia que nós temos que orar de forma que nós nunca venhamos desfalecer. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, é o nosso dever como cristão, como homem e mulher de Deus, orar sempre. Sempre estar em comunhão com Deus, sempre estar buscando a presença de Deus. E nesse dia é dia de oração, é dia de você buscar a presença de Deus. Hoje, 7h30 da noite, na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco, nós vamos fazer esse momento de oração. É 60 minutos com Deus, é 1 hora, das 7h30 até as 8h30. Você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, Deus vai envolver a sua vida e você vai ser abençoado. Você só tem a ganhar na presença de Deus. Você não vai perder tempo, muito pelo contrário, você está ganhando tempo. Você está tendo tempo de qualidade na presença de Deus. E isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você está com Deus, quando você anda na presença dEle, você vê o poder de Deus operando, abrindo as portas para você, se manifestando de forma a fazer o que era impossível se tornar possível. Então venha buscar a Deus. Não perca essa oportunidade, essa chance de você clamar a Deus, de você invocar o poder de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, 7h30 da noite, aqui na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco. Vem estar conosco no nome de Jesus. Lembrando também amanhã, nosso culto de cura e libertação, onde você vai buscar a presença de Deus, onde você vai se envolver com a presença do Altíssimo, onde nós vamos impor as mãos e os milagres acontecerão. 3 cultos, 9, 14 e 19h30, na Rua Silveira Martins, número 44. Venha participar conosco no nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a novela da vida real, onde você vai ver essa mulher que foi curada, foi abençoada pelo poder de Deus, a dona Marinalva, que buscou, creu e viu o poder de Deus operar na vida dela. Através desse testemunho, que a sua fé possa aumentar a mais para você também tomar posse da sua bênção no nome de Jesus. Acompanhe conosco então a novela da vida real. Em 1995, Marinalva leva um tiro na mão, no portão de casa, decorrente de uma bala perdida. Realmente eu não senti, mas quando eu senti foi na porta da cozinha, quando eu abri a porta, eu vi a mão ensanguentada. E lembro-me que saí desesperado, eu peguei um carro e quando cheguei ela não estava mais em casa, já estava no hospital. E chegando no hospital vi os policiais, a guarnição. E fiquei muito nervoso, né? Porque eu não sabia a gravidade. Não tiraram a bala e foi para HGE.
Aí lá fizeram a sutura e não tirou a bala também. Aí eu fiquei 1 mês com a bala na mão e não me deram remédio nenhum. Os médicos disseram que ela não teria mais condições de ter um movimento de volta. Eu fiquei mais de 5 anos fazendo fisioterapia, mas não adiantou nada. Muitos anos sem fazer nada, e o dedo duro. A mão de minha mãe, assim, dura. Ela fechava um pouquinho assim só e pronto, e a mão não fechava completamente. Para segurar alguma coisa tem que se fechar, e ela não conseguia fechar. 28 anos eu vendo sempre ela naquela situação. Paulo Henrique é pastor da Igreja da Graça em Salvador, na Bahia. E quando o missionário esteve lá, no dia 20 de março de 2023, ele instruiu o pastor como seria o momento das orações. E Deus surpreende a todos naquele lugar. O missionário falou, olha, você precisa dar continuidade. Eu vou passar a oração, você faz essa e faz mais outra oração. Tem que ser 3 orações. Quanto mais você fizer a oração, você fizer 2, 3 ou até mais, os milagres vão se multiplicando. Eu nunca iria imaginar que iria acontecer exatamente comigo. Pastor Henrique. Oi. Aqui, ó, meu dedo, meu polegar que não dobrava. Há quanto tempo não dobrava esse polegar, minha irmã? Tem 20 e... acho que é 20... É o acidente que eu tive, 20 você dias. se lembra? Marinalva Araújo de Oliveira. É minha sua mãe, gente. A sua mãe. É minha mãe, Tá gente. dobrando. Aí, Tá ó, dobrando? que não dobrava. Gente, que milagre extraordinário, ó. gente. Eu tô emocionado. Traz minha mãe aí, gente. Gente, tô quase chorando aqui, pessoal. Gente, minha mãe estava na porta de casa há mais de 20 anos, tomou um tiro na mão. Gente, que Deus é esse? Oh, Jesus, obrigado. Traz ela aí. A mão de minha mãe era dura mesmo, gente. Essa manhã ela tá tremendo aqui. Mostra a mão aí. Mostra a mão. Olha onde a bala entrou aqui. Deixa o câmera pegar. A bala ficou alojada aqui, uma bala de 38. A mão ficava aberta assim. Fecha a mão, manhã. Era esse dedo, não era? Será que não dobrava esse, mas Não dobrava? direito, Ficava duro? É duro esse. Esse dobrava um pouquinho, mas esse não dobrava. Não de dobrava? jeito E agora pode dobrar? Aí tá dobrando. Em nome Pode de dobrar? Jesus, E tá? fechar a mão, pode fechar? Fecha, não Agora fecha pode todo, fechar. em nome de Jesus. Gente, levanta a mão amanhã para o pessoal ver. Fecha a mão agora. Aleluia. Gente, que Deus é esse, pessoal? Fiquei muito emocionada, né? Porque o dedo não movia, né? Há 28 anos, né? Não é mais dormente. Eu senti o dedo, graças a Deus. Agora sim, agora voltou aquela mão antes do tiro, né? Não deixo mais nada cair. O maior milagre para mim foi ver a minha mãe com a mão restabelecida. Muito feliz. E a bênção chegou, né? E vai chegar mais e mais. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar sempre nos arrepender e reconhecer que erramos. E reconhecer que muitas vezes nós precisamos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não é quando nós estamos sofrendo e pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. É quando nós erramos, é quando nós pecamos, é quando nós falhamos naquilo que Deus nos mandou fazer. E aí, nós precisamos sim da misericórdia de Deus, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos liberte da consequência do pecado. Porque quando a gente peca, a palavra de Deus ela diz que o salário do pecado é a morte. E você precisa então do perdão, da misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer mais ou menos isso, ou melhor, vai dizer exatamente isso. Se você está nos acompanhando, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então existe aquela pessoa que vai dizer que não tem pecado nenhum, que
não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhuma falha, nenhuma transgressão, que não fez nada de errado, que o que ela fez é normal, é natural, que acontece com todo mundo, né? Mas só porque todo mundo erra, quando você faz, não significa que não é erro, não é pecado. É sim, não deixa de ser porque foi você que praticou. É engraçado quando as pessoas, elas condenam o erro em alguém, ela condena o pecado de alguém, mas quando ela comete o mesmo erro, a mesma falha, o mesmo pecado, ela fala, não, mas não foi um erro assim grave, porque teve situações que me levaram a fazer isso. Então ela quer levar aquilo como se fosse algo natural, que para ela não teve problema. Mas assim como era pecado na vida do outro, na sua também é. Não adianta tentar corrigir ou passar pano por cima para tentar esconder o erro que você fez. Assuma. Porque quando nós dissemos que não temos pecado, a própria palavra de Deus diz isso. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Somos enganados quando dizemos que não temos pecado, que não falhamos, que não erramos. Não, eu sou uma pessoa perfeita. Eu não erro nunca. Já viu pessoas falarem assim? Você também já deve ter ouvido pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, acreditando que, porque é uma pessoa que procura fazer o que está na Bíblia, o que está na palavra, ela é uma pessoa que não tem muitos pecados, que não tem muitos erros. Tem sim. E todos os dias, nós como seres humanos, temos que buscar reconhecer que nós falhamos, que nós erramos, que nós pecamos. Já viu aquela pessoa que ela fala, não, mas o meu pecado nem foi assim tão grave. Não existe a gravidade de pecado. Não existe gravidade de pecado. Pecadinho, pecadão, não. É pecado. E ponto final. Não, mas foi uma mentirinha por uma boa causa. Mentira é mentira e é pecado de igual forma. Seja ela algo gigantesco, uma mentira muito elaborada ou uma mentira, vamos dizer assim, pequena aos olhos naturais. Como diz as pessoas, uma mentirinha. Não existe mentirinha ou mentirona, é mentira. É pecado igual. Você tem que reconhecer o seu erro. Você tem que reconhecer que você pecou, que você falhou, porque senão você está se enganando e achando que está certo. E se você for pego quando Jesus voltar no pecado, você fica. Não tem desculpa para a pessoa, não, mas eu só pequei porque o fulano fez. Se não fosse culpa do fulano, você pecou porque você quis. Ninguém influencia você a fazer o que é errado, você escolhe fazer o que é errado. A própria palavra de Deus, ela diz que não vem tentação senão humana. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, se você erra, se você peca, a culpa é sua. Só sua e de mais ninguém. Porque você vê a pessoa fazendo errado, porque alguém fez errado, você também vai fazer? Porque alguém cometeu um erro e te forçou a fazer alguma coisa. Não, você não foi forçado, você tomou porque você quis. Você tomou aquela decisão e você fez o que era errado porque você quis. Você podia ter dito não ao pecado. Você podia ter recusado. Você podia ter feito o que a Bíblia nos ensina a fazer. É como uma pessoa que ela fica com raiva de alguém porque alguém fez algo contra ela, sobe aquela ira, aquele furor e ela briga, ela discute, ela xinga. Não, eu só fiz isso porque a pessoa me deixou com raiva. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Se você pecou, a culpa foi sua. Você não devia ter tomado nenhuma decisão na hora da ira, na hora da raiva. A culpa foi sua. A briga que ocasionou não foi culpa do fulano ou do Beltrano, foi sua, porque você podia ter evitado aquela briga. Você podia não ter falado aquelas palavras, ou não ter tomado aquelas atitudes que causaram a confusão, que fizeram a intriga, que causou mágoa e ressentimento nas pessoas. A culpa é sua. Você errou, você falhou. Você tem que se consertar com Deus, você tem que reconhecer que você está errado. Enquanto você não reconhecer que pecou, você nunca vai abandonar esse erro, essa falha e vai continuar falhando no mesmo erro, na mesma falha, no mesmo pecado, todas as vezes. Reconheça
Aceite que você está errado. Não seja aquela pessoa orgulhosa que nunca reconhece que errou, né? Nunca dá o braço a torcer. A pessoa sabe que está errado, mas ela sempre arruma a desculpa. Não, mas se o fulano tivesse feito isso, se o fulano tivesse feito aquilo... Ah, não, porque só caiu o negócio porque alguém deixou aqui para eu derrubar. Não, você que não prestou atenção e derrubou, a culpa é sua. Não fique jogando culpa nos outros. Fazer como o Adão fez com a Eva lá no Jardim do Éden. Ele sabia que não era para ele comer o fruto proibido, mas a Eva ofereceu para ele e ele comeu. Não, a culpa foi da mulher que tu me deste, Senhor, porque ela me deu do fruto, mas ele sabia que não devia comer. Por que ele comeu? A culpa foi dele, não foi da Eva. Porque ele podia ter dito não. Não, Eva, você é louca, o que você fez? Como que você foi comer desse fruto? Mas não, ele foi lá e comeu junto. Ele devia ter dito não. Ele devia ter recusado. Ele devia ter levado aquela situação até Deus para resolver. Mas ele foi culpado. Ele comeu do fruto porque ele quis. Porque ele desejou. Não, mas a mulher tinha comido, não importa. Ele devia ter dito não. A culpa foi dele, não foi da Eva. Aí a Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Não, foi a serpente que me enganou. A serpente enganou, iludiu, mas quem foi que deu ouvidos à serpente? Por que ela deu ouvidos à serpente? Sendo que Deus havia falado que não podia. Engraçado que as pessoas não ouvem a Deus, mas ela ouve as pessoas influenciando elas para o mal. A Bíblia fala que nós não devemos praticar o mal, que nós temos que fazer o bem. Mesmo quando as pessoas fazem o mal contra nós, mas daí vem outra pessoa e buzina no ouvido. Não, paga na mesma moeda. Essa pessoa tem que sofrer do mesmo jeito que você sofreu. E a pessoa fala, é verdade, vamos fazer isso. Quer dizer, a palavra de Deus para ela não foi nada. Mas a palavra da outra pessoa que vai levar ela ao mal, que vai levar ela a errar e pecar, não tem problema. Então a pessoa peca porque quer. E se você não reconhece que você errou, você está se enganando. Você está mentindo para você mesmo. E quanto mais você se engana, quanto mais no engano você cai, menos de Deus você vai ter na sua vida. Menos da presença de Deus vai estar com você, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Isaías 59 diz isso, lá no versículo 2. Ele vai dizer que, por causa das vossas iniquidades, né, a Bíblia diz, você vai separado, mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando você peca, quando você falha, você se separa de Deus. Há uma divisão, uma separação entre você e Deus. E aí, você vai ficar separado de Deus até quando? Se você não reconhecer que você errou, se você não reconhecer que você pecou, você está se enganando, está separado de Deus. E eu posso afirmar para você, se a vida na presença de Deus já não é fácil, quem dirá sem a presença de Deus? Você vai sofrer mais, você vai padecer. A diferença é que quando vem as lutas e os problemas, quando você está na presença de Deus, Ele entra em ação e te dá vitória. Mas se você estiver longe de Deus, como Ele vai agir? Como Ele vai operar na sua vida? Como que Ele vai se manifestar para te abençoar se você não reconhece que você errou, que você pecou e você não se arrepende do pecado que cometeu? Porque para Deus perdoar tem que haver arrependimento. Você tem que se arrepender daquele pecado. Arrependimento não é remorso. O Judas sentiu remorso. E aí ele tentou devolver o dinheiro que ele tinha pego e eles não quiseram aceitar. Né? O que ele fez por ter sentido remorso? Foi se suicidar, foi se matar. Ele quis se enforcar, não deu certo, o negócio arrebentou, ele caiu no precipício e morreu. Você vê que a morte dele foi terrível, porque teve remorso. Remorso não é arrependimento. Agora, a pessoa que se arrepende é que nem Pedro. Pedro negou Jesus. Jesus havia alertado Pedro, você vai me negar ainda 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar.
Não, estou pronto para ir contigo até a morte. Mas quando chegaram a indagar ele negou Jesus. Você não é aquele que andava com Jesus? Não, não conheço. Ele negou Jesus a primeira vez, depois a segunda e a terceira. E quando o galo cantou, que os olhos de Jesus fixaram direto nos olhos de Pedro, ele entendeu o erro que ele tinha cometido. Ele se arrependeu amargamente e depois ele se consertou com Deus. Tanto é que se tornou o líder da igreja. Então, Pedro se arrependeu. Ele reconheceu que ele errou, que ele falhou. Faça você o mesmo. Reconheça os seus erros. Reconheça quando você falha, quando você transgride a palavra, para que Deus possa te perdoar, para que Deus possa liberar o perdão para você. Porque enquanto você não reconhece e você não confessa para Deus, você vai continuar separado de Deus. Você vai continuar distante de Deus e Ele não vai operar na sua vida. Porque Deus não opera quando tem pecado. Deus não está com você quando você está junto, unido com o pecado. Ele só vai unir-se a você quando você se separar do pecado. Como que eu faço isso, pastor? Bom, o versículo 9 vai dizer bem assim, de 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja que Deus é fiel. Que quando você reconhece que você falhou, que você pecou, que você fez errado, que você transgrediu contra Deus, você recebe o perdão, você confessa para Deus, ó Deus, eu falhei, eu pequei. Eu não devia ter feito tal coisa, ter pensado ou ter falado tais palavras, mas eu fiz, me perdoa. Você tem que ser sincero diante de Deus. Você tem que, quando você for confessar o seu pecado, porque as pessoas têm o costume de transferir, né? Como nós falamos de Adão e Eva. Não transfira o seu pecado para ninguém. Não, Deus, eu pequei, eu falhei, mas se não, por culpa do fulano, porque se o fulano não tivesse feito isso, eu também não teria pecado. Não, assuma, reconheça. Deus, eu pequei porque eu quis pecar. Eu sabia que era errado, eu sabia que não devia ter feito, mas eu me deixei levar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções ou pelos meus próprios desejos. E eu falhei, e eu pequei. Você está confessando. Isso é confessar pecado. Não é como aqueles dois homens que foram para a oração, conforme diz a Bíblia. Um era o fariseu e o outro era o publicano. E o fariseu, ele olhava o publicano, né, orando, e ele diz, ó Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais pecadores. Não sou como esse homem pecador injusto, e apontando para o publicano e falando que ele era justo, que ele jejuava não sei quantas vezes por dia, e que ele orava, que ele dava dízimo de tudo quanto ele recebia. Mas o publicano, a palavra de Deus diz que ele nem queria olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E a Bíblia diz que o publicano saiu justificado, já o fariseu não, porque ele não reconheceu. Então, quando que Deus justifica você? Como nós vimos aqui escrito, aquele que confessa os seus pecados, ele perdoa e ele purifica de toda injustiça. Ou seja, a injustiça que você cometeu contra a palavra, Jesus te purifica. Ele justifica você de novo. Ele te torna justo outra vez, limpo outra vez. Pense da seguinte maneira. Quando uma pessoa comete um crime perante a sociedade, ela é presa, ela paga pelo crime que ela cometeu. Quando ela sai da prisão, e ela vai tentar arrumar um emprego, alguma coisa assim, vai sempre ter no registro registrado que teve antecedentes criminais. Ah não, tem antecedentes criminais, então não vou contratar essa pessoa. Tem gente que não contrata por causa dos antecedentes criminais. A pessoa vai para ser reabilitada e quando ela é reabilitada, como deveria ser na verdade,
ela sai para fora e ela não consegue se reconectar com o mundo de fora. Por quê? Porque as pessoas não deixam. Porque todo mundo vai lembrar do que ela fez. Ó, tá vendo? Aquele é aquele que matou, aquele é o assassino, aquele é o que roubou. E aquela pessoa nunca vai ter uma oportunidade para se dar bem. Pode existir aqueles que vão dar oportunidade? Pode. Mas a maioria vão acusar ele pelo crime que ele já pagou e agora ele está livre, né? Ele já está livre daquela pena, ele já pagou por aquele crime. E as pessoas ainda se lembram do que ele fez. Com Deus é diferente. Quando você confessa o seu pecado, você se arrepende, você abandona, a Bíblia diz que ele não só perdoa os pecados, como nós acabamos de ler, como também nos purifica, nos limpa de todo pecado, de toda injustiça que foi praticada. Aos olhos de Deus, você se torna uma pessoa completamente limpa de todo pecado. Na memória de Deus não se lembra mais. A Bíblia diz que os pecados confessados também são lançados no mar do esquecimento. Quer dizer que quando você confessa, Deus não se lembra mais. Para Ele é como se você nunca tivesse pecado, porque Ele te limpou, porque Ele te purificou. Já não tem mais aquela mancha do pecado em você. Mas para isso acontecer, você tem que reconhecer. Para com esse orgulho, com essa soberba de querer dizer que você não erra, que você não pecou ou que foi culpa de alguém. A culpa foi sua. Assuma o seu erro. Assuma o seu pecado e confesse diante de Deus. E abandone, seja aquela pessoa que realmente vai se arrepender e vai confessar o seu pecado e vai abandonar a prática do pecado. Porque aí Deus vai te purificar, Ele vai limpar você, Ele vai poder então tirar de você aquela injustiça, aquele pecado, aquela mancha, para você novamente ter livre acesso ao trono de Deus. Porque para você estar na presença de Deus, você tem que ser santo. Você tem que estar em santidade, em comunhão com Deus, livre do pecado. Como que eu vou fazer isso, pastor? Confessando os seus pecados e se arrependendo de verdade. E não torná-lo a praticar novamente, porque Deus te limpa, Deus te purifica, porque Ele quer que você fique limpo, sem pecado. Ele faz isso para você não tornar a praticar o mesmo erro, a mesma falha. Ele tira de você aquela mancha, aquele pecado e te deixa limpo, purificado, novamente, como se você não tivesse feito nada. Diante de Deus, você tem liberdade para ir e vir na presença dEle. Para entrar no trono celestial, né, entrar diante de Deus, e a hora que você clamar, Ele vir sobre você e estender a sua mão e fazer o milagre acontecer. E derramar a bênção sobre a sua vida. E fazer os milagres se tornar reais em você. Ah, mas eu cometi muito pecado, pastor. Eu não sei se Deus vai me perdoar. Se você confessar e abandonar, pode ter certeza que a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia fala que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar e te purificar. Se você acha que você é um pecador, que não tem mais solução, que os muitos pecados que você cometeu na sua vida vão te impedir de você ter uma vida melhor, você está enganado. Se você está arrependido e se você não praticar de novo, mas confessar a Deus, pode ter certeza, Deus perdoa você. A misericórdia dele vem sobre a sua vida e Ele te purifica, e Ele te limpa. Abandone o pecado. Não tem nada melhor do que você estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que você viver na palavra dEle. Porque aí você vai viver as bênçãos. Você vai ver os milagres acontecer. As bênçãos se tornar reais sobre a sua vida. Você precisa, de todo o seu coração, dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, que está chamando você para o arrependimento, está chamando você para o perdão dos pecados.
É isso que Deus quer. Ele não quer que você permaneça no pecado. Por isso Ele deixou escrito que nós temos que confessar, que nós temos que reconhecer, para que Ele possa perdoar, para que Ele possa nos purificar, nos limpar de todo erro, de toda falha, para que no mundo espiritual, quando as pessoas no mundo espiritual nos olhar, nos enxergar, possa ver uma pessoa limpa, purificada. Você sabia que quando você confessa o seu pecado e você se arrepende, mesmo que o espírito imundo queira investir contra a sua vida, ele vai ver em você uma pessoa santa, limpa e purificada. Alguém que ele não pode tocar porque Deus limpou e purificou você. O diabo não vai ter poder sobre a sua vida porque você está livre do pecado. Mas enquanto você não reconhecer que você tem falhado, que você tem pecado contra Deus, que você tem falhado contra a palavra, enquanto você continuar nesse orgulho de dizendo que você não fez o que é errado, que a culpa é das outras pessoas, o diabo vai ter liberdade porque o pecado pertence a ele. Quem opera na sua vida no pecado é o diabo, Deus não. Agora, quando você se arrepende, reconhece e confessa, aí Deus entra em ação, Ele te purifica e aí o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. Aí você tem liberdade tanto para expulsar o mal, como para entrar diante de Deus. Você vai ter novamente restaurado o poder e a autoridade que Deus te deu, como diz lá em Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então este poder é restaurado. Esta autoridade novamente lhe é conferida e o diabo tem que te obedecer quando você se arrepende e pede perdão. Agora, se você for tentar agir no pecado e tentar expulsar o mal, como aqueles 7 filhos de Seva, que não tinham a vida de santidade, não levavam a comunhão com Deus como Paulo levava. Eles tentaram expulsar o demônio e o demônio envergonhou eles. Eles falaram, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o demônio conseguiu se apoderar de 2 deles e feridos e nus, eles fugiram de diante do espírito imundo, do homem que estava possesso com o espírito imundo. Você já imaginou que vergonha é a pessoa ter poder, ter autoridade, mas quando ela usar, o inimigo poder envergonhar ela? Porque a pessoa está no erro, está na falha, está no pecado. Até quando você quer viver envergonhado, sendo humilhado pelo mal? Porque quando você se arrepende, quando você confessa, há o perdão, há misericórdia e Deus exalta você. Você vai estar se humilhando, reconhecendo que você errou, que você pecou. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Aquele que se humilha, você tem que se humilhar, você tem que se humilhar. Não as pessoas humilharem você. É quando você se humilha diante de Deus e reconhece, não, eu errei, eu pequei, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha visão, porque eu estou tendo uma visão errada da minha vida, das coisas que eu tenho que fazer, das minhas atitudes, eu preciso mudar. Quando você reconhece isso, Deus entra em ação, te limpa, te purifica, e aí você está livre do pecado, livre da condenação, porque aí não vai ter condenação contra a sua vida. Por mais que o diabo queira apontar o dedo e acusar você, e dizer que você está no pecado, por isso você não vai receber a bênção, você pode dizer, não, diabo, isso é mentira, porque eu já pedi perdão, eu já me arrependi e eu estou livre deste pecado. Vai embora em nome de Jesus. Ele vai tentar te acusar, mas porque você vai estar livre, ele não vai ter poder para resistir ao poder da palavra de Deus. E aí ele vai cair por terra e as bênçãos de Deus se manifestarão sobre a sua vida. Faça isso. Se você sabe que você está falhando, que você está pecando contra Deus, pare. Como que eu sei que o que eu estou fazendo é errado, pastor, que é contra a palavra? Bom, tudo que é contra o que está escrito é pecado.
Eu não preciso dizer para você que você está errando, que você está pecando. Você sabe que enquanto eu estou pregando, você se lembra do erro e da falha que você está cometendo, porque o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração qual é o seu erro, qual é o seu pecado. Se arrependa, peça perdão, confesse diante de Deus e você vai ter chances para novamente estar unido ao Senhor, para novamente se aproximar de Deus e ter a manifestação do poder dele ao seu favor. É isso que Deus quer, que você viva livre do pecado, para você ter liberdade diante de Deus, para você ser limpo e purificado no mundo espiritual, para que nenhuma ação do maligno venha prevalecer contra a sua vida, venha dominar você. E Deus quer te dar essa bênção. É só você se arrepender e confessar os seus pecados, e confessar os seus erros diante de Deus. Pode ter certeza. O poder de Deus vai fazer milagres, vai operar maravilhas. Isso também é uma operação de Deus em você. Quando você confessa e abandona, Ele te perdoa. É a misericórdia de Deus entrando em ação. Nesta hora que nós vemos a misericórdia de Deus entrar em ação. Para quê? Para que você seja perdoado e você possa combater o mal e vencer. Aí o mal não vai ter força contra a sua vida, porque já não tem mais nada dele em você. E você vai viver os milagres de Deus. Vamos fazer isso? Se você quer nesta hora se livrar do pecado, você vai orar comigo com fé. Segure na sua mão o copo com água, nós vamos fazer essa oração com fé, acreditando. E se você tem pecados, não fique querendo dar de uma pessoa soberba e orgulhosa e não reconhecer. Reconheça. Peça perdão. Não se faça de difícil, porque se você não se arrepender, você não vai ter o perdão de Deus. Você vai estar separado dele e você não vai ver as bênçãos dele sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Nós entendemos, Pai, precisamos do perdão, da misericórdia. Precisamos, ó Deus, estar completamente livres do pecado. E nós entendemos que muitas vezes nós falhamos porque queremos. Pecamos voluntariamente, consciente, sabendo que estamos errados, sabendo que é contra a sua vontade, mas porque queremos satisfazer muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades, ou quem sabe satisfazer uma emoção que sentimos, raiva, ira, ódio. Muitas vezes para satisfazer essas emoções tomamos atitudes que não deveríamos, falamos coisas que não deveríamos, pensamos, maquinamos em nossa mente coisas que não são agradáveis, que não são coisas da sua verdade, da sua palavra. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que com a nossa mente maquinamos o mal, maquinamos o pecado, praticar o erro, a iniquidade. Quando nossos desejos falaram mais altos do que a Tua palavra e nós cedemos para os nossos desejos e satisfazemos a nossa carne e pecamos contra a Tua palavra. Nos perdoa, Pai. Reconhecemos que falhamos. Reconhecemos que pecamos, confessamos, confesse o seu pecado a Deus agora. Ouça essa pessoa que diante da tua presença diz: Deus, me perdoa porque eu pequei, porque eu transgredi contra ti, porque eu fiz aquilo que não era bom, que não era reto diante dos teus olhos. Parecia bom para mim, mas era mal diante dos teus olhos. Me perdoa, Pai, eu reconheço, eu falhei, eu pequei. Me purifica deste pecado, como está escrito em sua palavra, e se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nos perdoa e nos purifica, Pai, porque reconhecemos que falhamos. Pecados cometidos por agir, por pensar, por falar, por omissões e intenções do nosso coração. Nos perdoa, nós falhamos, nós pecamos, nós transgredimos, fizemos o que não era bom diante do Senhor.
Nos perdoa, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Encha-nos nesta hora da Tua unção. Purifica-nos de toda injustiça que praticamos contra Ti e encha-nos da Tua presença, do Teu poder novamente. Nos purifica, meu Deus, porque agora nós vamos repreender toda a ação do inimigo. E uma vez limpos do pecado, temos novamente poder e autoridade para repreender todo o mal. Essa ação do maligno que estava enganando esta pessoa para permanecer no erro, na falha, no pecado, eu digo, caia por terra, vá embora com a sua mentira, vá embora com o seu engano, saia, desapareça agora, tira a sua mão em o nome de Jesus e eu digo, vá embora em o nome de Jesus. Pai, eu consagro agora o copo com água e eu te peço, coloca nele o teu poder, a tua unção, a unção de cura, de libertação, a unção que transforma e que liberta. Quando esta pessoa beber desta água, ela vai ter a vida transformada, ela vai ser curada pelo teu poder. Os milagres acontecerão para a glória do teu santo nome. Assim seja, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba do copo com água comigo. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus abençoou você hoje. Se você se arrependeu e confessou os seus pecados diante de Deus, tenha certeza disso, que você foi perdoado, que Deus está sobre a sua vida, que novamente você está livre do pecado e a bênção de Deus se manifesta em você. Envie para nós seu testemunho no nosso WhatsApp, DDD 46 30 25 53 52. Eu tenho certeza que Deus operou na sua vida. Conte para nós a obra que Deus realizou, no nome de Jesus. Lembrando, hoje ainda culto de intercessão, 60 minutos com Deus, na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco, onde nós vamos estar orando e clamando a Deus e Ele vai vir sobre a sua vida, Ele vai te responder, os milagres acontecerão no nome de Jesus. Venha participar conosco ainda hoje no nome de Jesus. Chegamos ao fim desse programa, um forte abraço, tchau!